E tendo quem? Jesus está fraco igual o café do ar. E tendo quem? E tendo Jesus. E tendo Jesus. E tendo nascer Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E toda Jerusalém com ele. Amém? Amém. E tendo Herodes ouvido isso, eu preciso da sua atenção nesse momento. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não converse comigo agora. Se você conversar comigo agora, você vai pagar uma pizza para mim e o pastor. Vamos lá. A Bíblia está dizendo assim, ó, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes. Tendo Jesus nascido lá, pastor João. Mas sabe, todos nós que estamos aqui, conhecemos Jesus pelo seu sobrenome. Jesus de Nazaré. Olha o nome, Nazaré. Nazaré. E falar que eu nasci Belo Horizonte, não posso. Ou eu sou do Rio de Janeiro, Carioca, ou eu sou paulista. Porque você tem a conseguir lugar do o nome dele é Jesus de Nazaré, e está dizendo que o homem nasceu em Belém da Judéia. Há um mistério e eu sou um pouco não, quando eu pego alguma coisa para ler, enquanto eu não entendo, não há para mim. Primeiro que Jesus não mandou ninguém para Bíblia. Jesus mandou examinar as Escrituras. E quando eu fui, irmão, examinar as Escrituras, e hoje eu estou falando com meu Pai, eu tenho tantas coisas para falar, eu tenho tantas coisas na minha Bíblia para ser pregar, e o Senhor falou comigo hoje, eu meu filho, a obra é minha, o povo é meu, eu te mando. Você vai falar hoje o que eu te mandar. E eu vi que o Senhor quer falar contigo aqui, levanta a mão da glória. Na cidade de Belém. Mas só que nós conhecemos por Jesus de Nazaré. O que está errado aí? Será que a Bíblia mente? Não mente. Por que ele se chama Jesus de Nazaré, sendo que o homem nasceu em Belém? Isso que aconteceu é
Jesus de Nazaré. Então, para se cumprir a promessa de Deus, certa feita, creio eu que eu li na Bíblia Santa História, alguns magos vieram à cidade de Jerusalém, procurando aquela estrela bonita que brilhava, creio que todo mundo já ouviu essa história, e aquela estrela bonita que indicava aonde estava o miracle. Então, veio três magos pastor, com aquele cabelo seguindo aquelas estrelas, os três magos veio, o que é que representa aqueles três magos? A Bíblia diz que aqueles três magos era cada um representava uma parte da terra. Os três iam ajoelhar aonde Jesus teria nascido, representando toda a terra, toda a nação, de joelhos diante do nosso mestre. Quem quer que seus joelhos se dobrar no seu joelho, levanta a mão e era para significar que toda a terra se dobrando a ele. O menino já nasceu rei, porque a Bíblia diz que os magos veio procurando, decidiram a estrela, procurando aonde estava, aonde tinha nascido o menino rei. E na cidade, a Bíblia diz que era filho de Herodes, e Herodes era o rei de mar, Herodes era o rei perverso. Herodes não queria saber, não ficou não tem uma barraca. Só Herodes naquele tempo podia ter uma barraca. Se você quiser uma barraca, só Herodes. Ele não estava em casa da feira. Então Herodes naquele tempo era o rei do momento. Ele era o tal. Então, se nascesse algum rei ali, ele não estava atrás. Então, a Bíblia diz que aqueles três homens, os três magos, pastor, eles foram seguindo a estrela. E a Bíblia diz que eles chegaram. E quando eles chegaram, onde estava o menino Jesus? A Bíblia diz que eles soltaram a azeite, deu a azeite para lá. A Bíblia diz que eles deram o ouro. A Bíblia diz que eles deram todos aqueles sacrifícios ali. E mais ou menos, a Bíblia diz então que aqueles três magos, eles foram onde Jesus estava e estavam voltando para voltar, voltando para Jerusalém. De repente, aqueles três magos encontram com Herodes e o seu capanga no meio do caminho. Herodes chega para eles assim, cruza o braço e diz assim: olha, aonde está o menino que nasceu aqui em Belém? E não falando para ele que é o tal de rei, o tal de rei Jesus. Onde nasceu ele? E Herodes atrás de mãozinho naquele momento falou os magos: olha, eu também quero lá, eu quero ver esse menino Jesus, porque eu também quero adorar ele. Mas quando os magos não eram loucos, mas quando os magos saíram onde Jesus estava, eles foram onde o Senhor revelou aonde estava o menino. Então, o que eu entendo aqui? Que o mago não pode chegar aonde está o Filho de Deus. Eu prometido, se tiver o Filho de Deus aqui, eu prometido, você está cercado de anjo, a sua casa não é cercada. Queria cortar a cabeça de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Ó, com cavalo, com carruagem. Para que você quer só adorar o Filho? Para adorar, você pode pegar pelo menos a sua Bíblia, a sua fé, mas lá, você adora. Então, os magos já ficaram já dispersos. Peraí, vão adorar, mas passar alguém na mata de Deus. Eles disseram: ó, Herodes, eu não sei se virar para e saiu usando, deixar Herodes falando assim. A Bíblia diz que esse tal Herodes se perturbou. O demônio, o diabo, porque o diabo fica curioso quando ele é enganado. O diabo ele fica curioso quando ele perde alguma coisa. Mas o diabo só tem dois trabalhos. O primeiro vai levantar e o segundo vai cair. Então Herodes não estava nervoso. Não queria dizer aonde que tinha
para o Egito. José acordou na mesma hora, pegou o seu requinho, pegou o menino Jesus, pegou a Maria, botou o menino no colo e começou a pegar um pedido em direção ao Egito. Lembra que eu falei aqui? Herodes já estava vindo para pegar ele. Herodes já estava vindo para matar. A Bíblia diz que quando Deus deu a opinião financeira, José, Maria e Jesus, os três, já estavam em outra cidade, já estavam no Egito. Herodes chegou então, viu mais ou menos onde estava a estrela, viu mais ou menos onde era o tesouro, começou a pegar aquela estatinha, jogou por cima, chegou por cima, não me ruim nessa sala. Ele estava aqui, mas agora não está mais. Olha, mata todos os meninos que estão aqui também, todos os meninos que estão para matar tudo. Ele deve ter comido alguma coisa aí, mas só que eles são família. E Deus já tinha revelado ao menino, e Deus já tinha revelado ao seu pai Marcão, já tinha revelado ao Zé, esse menino aí, e leva para outra cidade, leva, ele botou na outra cidade, pegou o Zé, saiu correndo, o Zé chegou para matar, o menino não estava mais ali, irmão, o diabo fica endemoniado para você, ele arrumava para você aqui, o Senhor achando para você primeiro, quando ele chega, ele não quer poeira, quem é que deu essa menina? Mas não é sozinho. E lá no céu tinha um situação. Se você tem promessa, o Senhor está com os olhos pelo cozinhão de fogo. 24 horas você e sua família vai te guardar, porque você não morre enquanto a promessa de Deus não se cumprir no domínio. Você pode estar curando, você pode estar dançando, mas a promessa Deus vai se cumprir. Vai cumprir promessa, Deus não confunda o teu herdeiro. Vai cumprir promessa, Deus não olha para o teu herdeiro. Ele não está fazendo você ter passaporte, ele quer ver se você quiser. Quem quiser, que levanta o seu nome. O menino nasceu na cidade de Belém. Mas só que a promessa que ele fez a Maria, Jesus de Nazaré. Herodes perturbado na cidade, mata todos os meninos. E esse Jesus deve estar escondido por aí. E pega mulheres daqui, pega daqui, pega de lá e nada, Deus céu para Jesus. Jesus, o bolinho da mãe dele, confortável, e o Zé nascendo, e Maria, e o Zé, para embora. E ela caçando, e longe. A Bíblia diz que de repente, irmão, a Bíblia diz que aquele que procurava matar o bicho, de repente, irmão, um bicho começaram a morrer. Sabe o que eu entendo por isso aqui? Aquele que procura matar o sonho, aquele que procura botar ele no sonho, botar ele no projeto, Deus vai matar o Deus. Não existe esse negócio de se levantar para matar aquele que tem promessa. Se tiver alguém aqui que tem promessa, Deus te guarda no meu trabalho, Deus te guarda no trânsito, Deus te guarda na tua casa, Deus vai te levantar no caminho, você está guardado. A minha Bíblia diz, no livro de Isaías 58, no versículo de número 8, que a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Deus, ele não levanta de nós aqui na sentadinha. Só a glória dele para fazer a sua retaguarda. E nós sabemos muito bem, pastor Reginaldo, o que é uma retaguarda. Deixa eu só explicar, me ajuda a pregar aqui a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é retaguarda, nós vamos dar para vocês. Fica aqui, pastor Reginaldo, você aí. Você é o filho do mestre. E eu sou o mestre. O mestre ele fica assim na retaguarda. O que é retaguarda? Você não consegue ver quem fica na sua retaguarda. Ó, ele está aqui. O Reginaldo é meu filho. Eu sou Deus. Ele está ali. Eu estou aqui aqui no clube. O Reginaldo não está me vendo. Ele disse, meu Deus, eu estou sozinho nessa caminhada. E meu Deus, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém por mim. Daqui a pouco o diabo vem. Andando devagarinho, rapaz. O Reginaldo está vendo que sozinho. Vamos matar ele porque ele tem promessa. Vamos acabar com ele porque ele tem promessa. Aí o mundo que diz, não me interessa, quando a vida vai para a rua, vai agora, a cara
pessoa, de outra vez, quando ele vem, sai daqui, porque ele subiu. A retaguarda para quê? Para garantir a sua segurança. Você está no caminho. Todos que estão aqui, você tem um sonho, tem um problema. Você quer alcançar alguma coisa dele. E o diabo sabe que você quer alcançar dele. E Deus fala, filho, você quer? Eu quero. Então, o caminho é esse. Lá na frente você vai ter vitória. Eu nunca vi pessoa ter vitória na caixão, na largada. Não tem. Só tem vitória no final. Não tem no começo nem no meio. Só tem vitória no final. Repete comigo, final. Só tem vitória no final. Ele já ouviu a vitória para pegar o troféu para cantar. A minha vitória hoje tem sabor. Ele está cantando. Está cantando. O diabo levou a canção. Ele não vai cantar. Vamos jogar. Vamos jogar ele para. Vamos acabar com ele. Mas só que Deus está nessa barra. A sua mãe pode olhar para você. O seu pai pode abandonar. Todo mundo pode agradecer. Mas só que lá nesse céu azul. Lá nesse céu azul. Tem coisa que está dizendo assim, ó, todo mundo pode abandonar. Todo mundo pode fazer chorar. Mas pode ir porque eu não vou contigo. Pode ir, eu vou contigo. Quem quer que você está comigo aqui? Levanta a mão, fica lá em cima. Voltando para o texto, eu não quero casar. O menino já foi o primeiro leste no campo. Então ficou preocupado. E ele não deixou. Quietinho. Aí você já falou assim com a mãe, vamos voltar embora, porque eu recebi notícia que aquele que procurava matar o nosso filho já morreu. Aí ele morreu por 20 mil. Meu Deus, esse menino, meu filhão, realmente eu estou servindo de Deus. Ele recebeu a notícia que Herodes tinha morrido, mas só que José voltou a dormir e ele dormiu quando volta todos. José, não volta lá em Belém, porque lá em Belém ainda ficou o filho de Herodes. Se você voltar lá no Jesus, Jesus vai ter a cabeça. Pega Jesus, o anjo falou para José, pega Jesus e leva ele para a cidade de Nazaré. Entrega José o mendigo, e vai para onde? Lá em Nazaré, para se cumprir a promessa de Deus. Olha o trajeto que o menino fez até chegar para se cumprir a promessa de Deus. Irmão, deixa eu te dizer agora, eu quero começar a pegar agora o trajeto que Jesus fez para cumprir a promessa de Deus. Você também não precisa fazer o trajeto. Eu não sei qual é a área da sua vida, que tem pessoas procurando te matar, que tem pessoas procurando atingir o céu da sua vida, é coisa boa. E eu profetizo, essa concentração de hoje é para Deus abrir as comportas do céu e fazer descer coisa boa na sua vida, e fazer descer coisa boa na sua família. Você vai ter uma boa notícia, quem quer vai te dar na glória. Antes de eu ler essa mensagem, eu ficava desesperado. Eu nasci numa cidade, por nome de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. E Volta Redonda, para Angra era 20 minutos. Eu pegava minha motinha, Reginaldo, e com 20 minutos eu estava na praia, fazendo gracinha, sorrindo. De repente, pelo voto que a minha mãe fez, meus governos começaram a mudar muitos caminhos, mudar tudo. De repente, eu fui parar numa cidade com o nome Marília, lá embaixo, perto de Paraná, São Paulo e Paraná, longíssimo, do Rio lá, das 12 horas de viagem sem parar. Olha a distância que eu saí. E quando eu parei naquela cidade, eu falei, Deus, mas aqui estranho. Aí eu perguntei para o meu irmão que estava morando naquele tempo, lá naquela cidade, eu falei, pai, aonde tem praia aqui? Papai, só em Santos, 600 quilômetros, sangue de Jesus que corria. Dormi uma noite, acordei na outra noite, eu já estava acostumado com a minha cidade, com aquele rio, aquelas coisas, cidade muito parada, nem cachorro latia, para eles crianças, querem ir embora. Irmão, eu fiquei desesperado, eu chorava aqui, chorava aqui, eu falei, Deus, tem misericórdia. E os dias iam passando e eu querendo voltar. Sabe quando você coloca um passarinho na gaiola?
batendo, e eu não entendi, queria voltar. De repente, Deus começa a fazer mais a obra. Eu saio da cidade de Marília e vou parar numa cidade por nome de Piracicá. Logístico também, é longe um pouco da capital de São Paulo, falei, meu Deus. Eu estava lá onde Buda perdeu a bota. Agora eu estou onde Buda perdeu o chapéu. Deus, eu quero ir embora. Eu quero sair. Irmão, eu não entendi que aquilo que estava acontecendo na minha vida era para se cumprir as promessas de Deus. Porque se eu ficasse no Rio de Janeiro, meu irmão, uma hora dessa, eu não estava aqui dando glória a Deus e aleluia, não. Porque quando alguém tem promessa de Deus, o inimigo, o Herodes, ele vem com tudo para poder parar você, para parar o seu projeto. Você está passando luta, passando dificuldade, Herodes é um inimigo, querendo botar a sua cabeça para que não se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Tem momentos que você diz, não dá vontade de juntar o pau da barraca, desistir de tudo, parar com tudo, mas fica tranquilo. A minha Bíblia diz, no livro de Isaías 43, versículo 13, que ainda antes que houvesse que eu sou, e ninguém pode fazer escapar da minha mão, operando eu quem acreditar, operando eu quem acreditar, quem acredita levanta a mão assim, diga operando Deus, ninguém pode impedir. E passa o tempo, Deus começa a me usar na palavra, Deus começa a me usar no milagre, na revelação, porque certa noite eu estou ouvindo essa palavra, e aquilo que chamou a atenção, espera aí, a Bíblia não mente, como que Jesus vai nascer lá em Belém, e vai ter o nome de Nazaré, não tem como isso, mas eu entendi que aquele percurso todo, que aquele trajeto todo, era para se cumprir as promessas de Deus. Se na sua casa tiver alguém com inveja de você, querendo parar o seu projeto, se prepare, porque o meu Deus vai te arrancar de lá. Se no seu trabalho tiver alguém com inveja de você, querendo parar, trabalhar, fica tranquilo, porque Deus vai te arrancar de lá. Mas Deus não vai deixar você permanecer no meio daqueles que quer te matar. Eu profetizo, aqueles que querem ver o seu mal, eles vão ver você em cima do palco, cantando que a sua vitória tem sabor de mel, para que o nome de Deus seja glorificado. Se prepara o nome de fora e diga. Passa na avenida, na borda, como é que é que eles falam aqui? Na unha, no dedo, né? No dedo. Passa o Jonas para lá, e o Acre. Aí eles ficam, meu Deus. Está indo para a igreja. Porque quem olha para você, ele não está nada. Ele julga a roupa que você está vestindo, o sapato que você está calçando. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu falei da Rita Clara. O filho vai e o pai fica quietinho. Ninguém consegue ver o pai, ele fica quieto na sua. Você passa, isso aí não tem nada não. Mas a Bíblia diz que nós somos, eu e você, somos herdeiros de Deus. E se nós somos herdeiros de Deus, nós sabemos muito bem, nós reconhecemos muito bem que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e o dono da prata. E eu profetizo, se tiver um filho de Deus aqui, levanta a sua mão para profetizo, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar. Eu não quero tardar, quero ser bem breve, bem objetivo. E quero que todos saiam daqui hoje recebendo o seu milagre na vida. Vamos orar? Então, quem tem tempo para orar comigo, diga glória. O diabo está desesperado porque hoje chegou o dia das quebras nas maldição. Grita queima o diabo, meu Deus! Tem gente com medo. Grita queima ele, Jesus! Coloca a mão na sua cabeça. Todo mundo. Você também, querido. Você lá não é o meu, não? Mão na cabeça aí. Fecha os olhos. Vocês são escolhidos de Deus. O diabo ele pode procurar matar você, matar seus sonhos, seu projeto. Mas fique tranquilo. Na hora que ele entrar por uma porta, o Senhor já preparou o teste para você dar aquela volta. Ele vai achar só poeira. Ele só vai achar poeira, porque você tem promessa de Deus. Feche os olhos. Quem tem promessa de Deus, coloca a mão sobre a sua cabeça. Pastor João, vai dar uma volta na igreja, pastor. Sem pastor Rinaldo, porque agora o anjo vai começar a tocar nos filhos aí.
O anjo vai começar a tocar no sino aí. Eu quero ouvir todo mundo gritando glória, glória, glória a Deus. Quero ouvir todo mundo gritando glória, glória, glória a Deus. Vai gritando glória, glória a Deus. Vai gritando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor Pai está falando aqui. Jesus finais. Três mulheres aqui que vocês comeram algo no nosso bar. E vocês estão sofrendo por causa disso. Mas a mão de Deus vai tocar em vocês três aqui agora, se vocês acreditarem. Cadê essas três mulheres reveladas pelo poder de Deus? Corre aqui, falta duas pessoas. Quer a bênção de Deus? Vem cá, vocês duas, vamos orar. A outra irmã ali está vendo pela fé, mas a pessoa revelada não levantou a mão. Cadê você? Corre aqui, minha irmã. Corre aqui na frente. Cadê as palmas? Cadê os glórias? Aqui no nosso meio tem uma pessoa que quando eu comecei a orar aqui, o seu povo começou a arrepiar. Morte, arrepiado. O Senhor estava desfazendo uma macumba no momento da oração. Cadê essa pessoa? Quer a bênção de Deus? Quer a bênção do Senhor Jesus? Sentiu arrepios muito forte no seu povo. O anjo de Deus estava desfazendo uma macumba. Quer a bênção de Deus? Não quer? Pode aqui, vem cá, vamos orar. Isso. Cadê as palmas? Cadê os glórias? Cadê as palmas? Diga glória a Deus. Essa pessoa você faz compra. Antes de você fazer a compra, ela acaba para 30 dias até passar um pouquinho. Hoje você faz essa compra e ela não dá nem para 15 dias direito. O Senhor me mostra um demônio lá dentro da sua casa. O nome desse demônio é levantou, grita, queima ele. Essa pessoa acreditar, levantar sua mão a partir de hoje. A mão de Deus vai ficar estendida sobre a sua casa. Cadê essas 7 pessoas para levantar sua mão? Você comprava gás, o gás durava para assumir, não. Agora já não dura mais. Cadê essas 7 pessoas para levantar a sua mão? A mão de Deus vai entrar lá. Só está aqui, ó. Cadê? Ele só falta 6 pessoas reveladas. Quer a bênção de Deus? A prosperidade vai entrar lá. Não fica. Outra lá, 3 pessoas. Vai ficar aí mesmo, irmão. Vai ficar aí mesmo. 3 pessoas levantaram a mão. Cadê o resto? Cadê as 4 pessoas? Outra aqui. Ainda falta 3 pessoas reveladas. Quer a bênção do Senhor Jesus? A mão de Deus vai estar estendida lá. Não quer? Bate palmas e dá glória. Bate palmas e dá glória. Bate palmas e dá glória. Aqui tem 2 pessoas que não de falar para mim que você está aqui, mas você está aqui olhando perdido, porque tem uma pessoa da sua família que está muito enferma. Mas o Senhor acaba de falar para mim que está mandando um anjo agora para curar. Cadê essas 2 pessoas reveladas para receber Deus? Ele deu receba. Aí está compondo uma pessoa que não levantou mão.
Cadê as palmas? Cadê os glórias? Cadê a palma? Cadê os glórias de Deus? Tem uma pessoa aqui no nosso meio que revela o Espírito Santo de Deus que não mente, não te engana. Você está com uma fotografia e nessa fotografia tem um rapaz. E esse rapaz dessa fotografia foi feito uma macumba, oferecer essa macumba para o demônio da pombagira, para destruir a vida desse rapaz. Cadê essa pessoa que está com essa foto? Vem aqui na frente porque eu vou orar. Quer vir orando? Cadê as palmas? Cadê a glória? Cadê as palmas do povo? Aleluia, 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 aleluia. A glória a Deus aqui, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que revela o Espírito Santo de Deus, que não mente, não erra, não se engana, que você dobrou o seu joelho na sua casa, e você está pedindo por Deus há muito tempo, para Deus te dar recurso, para Deus te dar condição, para você abrir o seu próprio negócio. O Senhor manda te dizer, se você acreditar, ainda dentro deste ano, você vai conseguir abrir o seu próprio negócio. Cadê essa pessoa que você pediu por Deus? Você falou, Deus, eu quero abrir, eu quero trabalhar para mim mesmo. Cadê essa pessoa? Deus vai tocar. Vem aqui na frente que eu vou orar. Cadê as palmas? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a glória a Deus aí? Cadê a glória? Cadê a glória? Deus é bom. Deus é bom. Cadê a irmã da fotografia? Cadê a foto? Aí? Vamos orar já, vamos lá. Quem crê em milagre, diga glória. Vou entregar uma revelação aqui, já oro para essas pessoas que estão aqui. Aqui, pastor. Olha o tamanho da fotografia. Olha. Menina, você não volta. Mas a mão de Deus chegou primeiro. Quem crê que a mão de Deus chega primeiro, quem crê na glória! Esse rapaz aqui, ele ia levar uma pancada, uma só, desse lado, que ia atingir o coração dele. Mas a mão de Deus joga o diabo por terra e dá o livramento do escape. E não demora, ele vai bater na sua porta e você vai lembrar bem que aquele pretinho falou, aquele pretinho é de Deus. Cadê as palmas, glória? Aqui tem 3 pessoas, são as pessoas? Aqui tem 3 pessoas que vêm para cá e falar comigo que você foi vítima de uma inveja, uma só, não mais uma pessoa que mora na sua rua, que invejou. E para você que Deus, você também quer Deus que você diga, depois que essa pessoa passou a sua inveja, essas 3 pessoas estão sentindo dores do alto da cabeça até a planta do pé. E diante de você levantava para o seu trabalho, você levantava com aquela disposição, você saía correndo, o despertador nem despertar, e você já estava levantando. Mas depois que essa pessoa te invejou, você começou a arrumar uma aflição de boca no seu trabalho, um desânimo terrível. Mas